Pessoal, sem enrolar vocês, o livro é esse aqui, Paulo e Estevão, livro de Emmanuel, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, entre os anos de 1941 e 1942. Esse livro, que segundo Chico, foi o mais importante do seu trabalho mediúnico e o livro que ele mais amava. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse livro, essa obra-prima do Chico Xavier, falar um pouquinho para vocês também sobre os dois personagens principais desse livro, Estevão e Paulo. Vou falar também como se deu essa psicografia, onde ela aconteceu, quanto tempo foi preciso para o livro ficar pronto. E vou te falar também o que aconteceu quando os personagens do livro apareceram para o Chico Xavier quando o livro foi terminado. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Paulo e Estevão é o primeiro livro de uma série de livros intitulada Romances de Emmanuel, que contém 5 livros. Os livros são esses aqui, ó. Então o primeiro, como eu já mostrei para vocês, Paulo e Estevão. Depois desse livro, esse aqui que é lindíssimo, Há 2000 anos. Depois de Há 2000 anos, nós temos o 50 anos depois, temos também o Ave Cristo e, por fim, o último livro dessa série, o livro Renúncia. Essa série de romances, pessoal, é um registro histórico muito preciso sobre o cristianismo primitivo e os seus personagens. Creio eu que em nenhum lugar você irá encontrar informações tão precisas e um panorama tão verdadeiro sobre o mundo cristão primitivo, aquele cristianismo que florescia logo após a crucificação do nosso Mestre Jesus. Vamos então conhecer um pouco da história dos personagens principais desse livro, tão importante para o Espiritismo. Vamos conhecer a história deles pelo ponto de vista espírita e mais alguns detalhes ainda e curiosidades sobre o livro. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer também o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem um conteúdo muito bacana lá, tá, pessoal? Então vai lá, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar bastante dos vídeos que estão lá. Valeu, pessoal! Bom, Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a dar a sua vida em nome da fé em Cristo. Ele nasceu judeu na cidade de Corinto, e na verdade ele se chamava Gesiel, porém ele adotou o nome de Estevão quando se converteu ao cristianismo. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, é dito que Estevão era cheio de graça e de força e operava grandes prodígios e sinais entre o povo. No ano 34 d.C., o pré-cônsul Licínio Minúcio, preposto de César, infligiu uma severa perseguição a todas as classes de Corinto, sendo as famílias judias as suas vítimas preferidas. Josebete, pai de Estevão, foi brutalmente assassinado. Abigail, irmã de Estevão, fugiu para Jerusalém e Estevão, ainda Gesiel, foi condenado a trabalhos forçados nas galeras romanas. Aí o que acontece? Sérgio Paulo, um jovem muito importante de Roma, em viagem de natureza política ali pela região, cai enfermo na região ali da galera onde Estevão estava preso. Após 3 dias, ardendo em febre, com o corpo completamente cheio de feridas, e praticamente abandonado pelos seus pares por isso, o escravo Gesiel Estevão foi designado para cuidar do jovem romano. E dessa relação surgiu uma grande amizade, tanto que Sérgio Paulo conseguiu a libertação do seu dedicado enfermeiro. Indo para Jerusalém, vários eventos levaram Estevão até a Casa do Caminho,
que era a moradia do apóstolo Pedro, transformada em um local de atendimento a todos os necessitados. Foi aí que Pedro apresentou a Gesiel as verdades de Cristo e então Gesiel se converte ao cristianismo sob o nome de Estevão. No ano 35, uma denúncia forjada foi montada contra Estevão, que era conhecido já como pregador do caminho, ele já era um grande pregador. Essa farsa foi apoiada e arquitetada também por Saulo de Tarso, seu mais ávido perseguidor. Estevão foi condenado à morte por apedrejamento, tendo seu espírito sido resgatado pelo próprio Mestre Jesus. O apóstolo Paulo nasceu Saulo na cidade de Tarso entre os anos 5 e 10 da era cristã. Nos primeiros anos, ele frequentou a sinagoga, onde aprendeu os textos sagrados, inclusive a aritmética. Adolescente, ainda seguiu para Jerusalém, onde se tornou discípulo de Gamaliel, no templo de Salomão, preparando-se para ser um devoto rabino. Saulo, como todo mundo sabe, desencadeou uma grande perseguição aos cristãos, e ele considerou o seu primeiro grande trunfo contra Cristo justamente a morte de Estevão. Continuando suas perseguições aos cristãos, Saulo, indo para Damasco, na Síria, levando cartas que o autorizavam a prender tantos outros seguidores de Cristo, é protagonista de uma das mais belas conversões ao cristianismo que já aconteceu. Já próximo a Damasco, mais ou menos ali ao meio-dia, Saulo vê uma luz incandescente e ouve uma voz que lhe pergunta sobre as perseguições. A voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, Saulo diz: Quem és, Senhor? Então a voz lhe responde: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Tendo vislumbrado a luz, ele se ergue da areia onde caiu, já completamente cego, e seguindo a orientação do mestre, ele entrou na cidade e aguardou. Ananias, amando de Cristo, foi ao seu encontro e 3 dias depois lhe devolveu a visão. Convertido ao cristianismo, agora Paulo se torna um dos seus mais valorosos propagadores. Decapitado fora dos muros de Roma no ano 67, por ordem do imperador Nero, o espírito de Paulo vê 3 vultos surgindo: Abigail, Estevão e ao centro o Mestre Jesus. Sem conseguir dizer nenhuma palavra de tanta emoção, ele beija as mãos de Abigail e Estevão e, procurando o olhar do Mestre, ouve dele: Sim, Paulo, sê feliz, vem agora aos meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Os detalhes dessa história linda você encontra então no livro, na obra-prima do trabalho mediúnico de Chico Xavier, Paulo e Estevão. Um livro que foi psicografado durante 8 meses entre os anos de 1941 e 1942, na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Esse então é o livro considerado por Chico como o mais importante do seu trabalho mediúnico e o livro que ele mais amava. Durante a psicografia, Chico ia às lágrimas com muita frequência, pois Emmanuel abria em sua mente uma tela mental onde Chico presenciava todos os acontecimentos narrados no livro. Ao final do trabalho, ao escrever a última linha, todos os personagens do livro, junto a Emmanuel, inclusive o nosso Mestre Jesus, vão até Chico o saudar pela conclusão da tarefa, ao qual o médium, banhado em lágrimas, se ajoelha perante a grandeza daqueles espíritos. Caso você ainda não tenha lido Paulo e Estevão, eu te recomendo, não apenas pelo conteúdo do livro, que é maravilhoso, mas só pelo fato do nosso amado Chico Xavier considerar esse o livro mais importante do seu trabalho, já nos traz até uma certa obrigação, sobretudo para nós espíritas, de ler tão linda obra-prima.
E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!